Olá, eu sou Isa Magalhães, sou idealizadora de um projeto chamado Integração Psicoenergética, que é uma abordagem terapêutica que é a base do nosso curso. Eu tenho por aí 30 anos ligada à parte terapêutica e sou também educadora emocional com uma abordagem chamada Educação Transcomportamental. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de constelação aquática com jogos terapêuticos ou jogos terapêuticos sistêmicos, né? Essa é uma abordagem nova dentro da integração psicoenergética, que, como eu já coloquei, que é uma técnica terapêutica que eu trabalho desde a minha formação em psicologia transpessoal, ainda nos anos 90, tá? Quando eu comecei, então, a desenvolver um trabalho no consultório, mas um trabalho voltado mais para a parte energética, ou seja, a parte psicológica, psicoemocional, ampliada com várias técnicas como meditação, como o próprio Reiki, como estados alterados de consciência. E, obviamente, ao passar dos anos, outras técnicas foram sendo incorporadas, tá? Como a própria radiestesia, que eu sou uma apaixonada, que é o uso do pêndulo, até chegarmos aí a um torno de uns 10 anos atrás aos jogos terapêuticos. A constelação, ela também permeia o meu trabalho, porque eu tenho formação em constelação familiar desde 2002. Então, é uma das técnicas também que eu sou apaixonada. Aliás, eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Mas a constelação eu acho que é muito especial, por isso mesmo é que eu acabei desenvolvendo vamos dizer assim, um trabalho onde eu uso a técnica da constelação individual, feita principalmente com bonecos, né, ou bonecos na água, que é chamada constelação individual, juntamente com jogos terapêuticos, que é um jogo de tem um tabuleiro, cartas, e cartas que levam a uma visão sistêmica, né, da própria questão que o nosso cliente traz. E agora você está sendo convidado para começar esse curso. É um curso que tem algumas, vamos dizer assim, aulas voltadas para a constelação familiar, né, na água, e aulas do próprio jogo. E quando nós, então, nos encontraremos para fazermos a parte prática, que é no encontro presencial. E que é um processo muito interessante, porque essa parte, ela é uma vivência, né? Uma vivência onde você vai se trabalhar. Antes de você trabalhar, se esse é o seu objetivo, que é, vamos dizer assim, levar para clientes ou se tornar um terapeuta, antes de você trabalhar com essa técnica com outras pessoas, você vai se trabalhar, você vai se observar, você vai melhorar o seu campo energético, né, ou campo familiar, das memórias familiares, utilizando para isso a constelação aquática, a constelação na água, né, juntamente com um jogo de tabuleiro e cartas que eu prometo a vocês, eu tenho certeza, é revolucionário, tá? É algo muito diferente, mas que tem um resultado assim fantástico. Já tenho várias pessoas que se formaram nessa técnica e agora nós estamos então juntando os jogos terapêuticos, porque tem outros jogos, não é só o Constelando as Dores Emocionais, que é esse jogo que nós vamos trabalhar nesse curso, né? Mas nós temos outros jogos que é uma continuidade, uma continuação. Então, se você quer se tornar um terapeuta na IPE, ou seja, na integração psicoenergética, você vai então aprofundar, né, em outras aulas. Mas por enquanto, nesse primeiro momento, nós vamos falar apenas da constelação familiar sistêmica na abordagem individual e na água, ou seja, na constelação aquática, né? Juntamente com o jogo Constelando as Dores Emocionais. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês uns slides onde eu explico mais detalhadamente o que eu acabei de colocar para vocês, tá bom? Muito bom, então vamos agora aprofundar
na apresentação e no conhecimento do nosso curso, mostrando alguns slides para ficar mais claro tudo o que eu coloquei anteriormente, tá? Então, o nome do nosso curso é Terapia Sistêmica com Jogos. Ele é todo ministrado por mim, Isa Magalhães, e também vou aprofundar um pouquinho aqui no meu currículo para vocês me conhecerem ainda mais, tá bom? Bom, eu sou especialista em educação socioemocional, educadora emocional, psicoterapeuta, mestre em Reiki e consteladora há mais de 20 anos, tá, gente? Só como psicoterapeuta eu tenho aí 30 e poucos anos. Formação em psicologia transpessoal, como eu já também coloquei para vocês, que é a base do meu trabalho terapêutico. Eu tenho pós-graduação em constelação sistêmica familiar pelo CM, Centro de Mediadores de Brasília. Eu sou idealizadora ainda da abordagem terapêutica integração psicoenergética, que essa é a base teórica do nosso trabalho, né? Não só teórica como prática, né? Tanto a constelação aquática como os jogos terapêuticos são utilizadas dentro dessa abordagem terapêutica, tá? Eu sou idealizadora ainda também da abordagem pedagógica, educação emocional transcomportamental. Então essa abordagem ela é utilizada para a educação emocional em espaços diversos, e aí é uma metodologia mesmo pedagógica. Sou especialista em educação socioemocional e desenvolvedora de programas e jogos terapêuticos. Então, nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante ao desenvolvimento de ferramentas terapêuticas. Desde que eu fechei o consultório, eu venho trabalhando, formando novos terapeutas, não só dentro da visão da minha técnica, né, da integração psicoenergética, IPE, mas também com jogos, né, os jogos terapêuticos, tá? Eu sou escritora com mais de 25 títulos publicados em áreas diversas do saber humano, como educação, psicologia, empresas e literatura. Eu venho publicando livros já há muitos anos, desde muito jovem, sou uma escritora, enfim, apaixonada por pesquisa e por tudo que se relacione ao escrever, ao passar informação para o outro. É uma das minhas missões, tá? Sou sócia diretora da empresa Lutz, Programa de Educação Socioemocional, e da Casa das Emoções Educação Emocional, que é a promotora do nosso curso. Bom, então vamos aqui à apresentação mais detalhada do curso, tá? Esse curso ele tem 3 etapas, com aulas teóricas e uma jornada terapêutica vivencial para a transformação pessoal e o início da formação em terapia sistêmica com jogos, né? Então, nós vamos trabalhar não só você, enquanto pessoa, mas iniciar a sua formação em terapias sistêmicas com jogos, que é uma das modalidades da terapia de integração psicoenergética, a IPE, que é a abordagem terapêutica que eu já falei para vocês, que eu trabalho aí nos últimos 30 anos, eu venho experienciando, né, como a gente fala, em consultório aí com mais de 5.000 clientes, enfim, eu bem mais, né, em 30 anos, imagina a quantidade de pessoas que eu já trabalhei. Bom, através desse curso você irá aprender um processo terapêutico usando a constelação familiar na água, aliada ao jogo Constelando as Dores Emocionais, visando se tornar um facilitadora sistêmica de IPE, né, que é a modalidade, na modalidade jogos sistêmicos, tá, gente? Assim, a IPE, eu vou já explicar também aqui para vocês, é uma abordagem que usa várias técnicas, mas nós vamos focar na constelação individual aquática e nos jogos terapêuticos, tá? Então, nessa primeira etapa, nós temos a introdução à visão sistêmica das constelações através de aulas gravadas e também com o jogo Constelando as Dores Emocionais. Então, essa é a primeira etapa que você vai fazer com as aulas gravadas, anotar todas as dúvidas, enfim. Na segunda etapa, é uma jornada terapêutica com vivência de constelação na água, né, usando o jogo Constelando as Dores Emocionais. Então, nós vamos trabalhar não só a prática da constelação, como também a prática do jogo, né, do jogo terapêutico que você adquiriu, né? Então, é um jogo que temos vamos dizer assim, usando não só cartas, mas usando o tabuleiro, usando o dado. Então, juntamente com a constelação,
nós vamos aí desenvolvendo esse método ou essa abordagem, nessa terapêutica, tá? E quem quiser pode aprofundar, tá, no curso, que é exatamente para se tornar um terapeuta sistêmico com jogos. Nessa abordagem, nesse aprofundar, desculpe, você terá a formação de mais 3 jogos terapêuticos. Aí você recebe um certificado, tá, como terapeuta sistêmica com jogos. Se você fizer a etapa 1 e a etapa 2, você recebe um certificado de constelação, né, mostrando a constelação aquática, juntamente com o jogo Constelando as Dores Emocionais. Mas para se tornar um terapeuta sistêmico com jogos, é preciso completar as 3 etapas do curso, tá? Bom, o que é a integração psicoenergética IPE, que eu venho falando aqui para vocês? Em 1992, eu comecei a minha formação, né, em psicologia transpessoal. E durante a abordagem, durante o trabalho, né, durante o estudo, durante um curso que durou 4 anos, eu fui desenvolvendo uma metodologia terapêutica própria. Eu fui buscando vários autores, várias ideias, várias técnicas, né, e fui juntando essas técnicas e experienciando em consultório. E daí nasceu o que eu chamei, né, integração psicoenergética, IPE. Essa abordagem terapêutica, ela está publicada num livro que eu lancei em 1998, chamado Manual de Sobrevivência ao Medo, uma visão psicoenergética da síndrome do pânico. E nesse livro eu falo, né, dessa minha abordagem, isso já há muitos anos, né? Então, o que é? É uma abordagem terapêutica para a integração das várias dimensões do ser humano, mente, emoções, campos de energia e espiritualidades. Então, como o próprio nome coloca, integrar, né? Então, nesse momento, nós vamos integrar o pensar, sentir e agir. Toda a base do meu trabalho, seja na integração psicoenergética, seja na educação emocional, tem essa visão integrativa, né? De organizar os campos relacionais e os campos energéticos do ser humano. Então, para isso, nós usamos várias técnicas psicológicas, sistêmicas e energéticas para o autodesenvolvimento e reprogramação psicoemocional e espiritual, através do desbloqueio das crenças negativas, tanto a nível psicoemocional como dos chakras e corpos sutis. Então, trabalhamos também muito com esse campo de energia. E aí, nesse momento, eu gosto muito do Reiki, né? Que é o momento onde nós vamos limpar esse campo energético para que os chakras e os corpos sutis possam voltar a um certo equilíbrio. Então, são técnicas como a meditação visual, vivências transpessoais, de cura da criança interior, inclusive essa técnica, né? Não uma técnica em si, mas o processo teórico da criança interior nós usamos no jogo comportamental, no jogo sistêmico, Constelando as Dores Emocionais, que vocês vão aprender agora também, tá? Revisão biográfica, eu trabalho com os setênios, né? Então de 7 em 7 anos nós estamos avaliando a nossa vida, constelação familiar e transgeracional e canalização energética. As bases então da IPE, psicologia transpessoal, psicologia budista, que eu uso muito como um processo filosófico, né? Para nós trabalharmos os nossos valores, a nossa visão da vida. Constelação familiar sistêmica, Reiki, hipnose, meditação, inteligência espiritual. Inclusive, gente, a inteligência espiritual, ela apoia muito a inteligência emocional. Não é religião, mas é um novo conceito, que é uma das inteligências importantes de desenvolvimento do ser humano. Radiestesia e campos energéticos e os jogos terapêuticos. Bom, para se tornar um terapeuta sistêmico IPE, né, da integração psicoenergética, você vai precisar, antes de mais nada, limpar o seu campo e aprender a se auto-observar para aprimorar as qualidades e atenuar suas dificuldades. Pois lidar com outras pessoas, suas dores e traumas é uma grande responsabilidade. Então, eu gosto muito da visão do Bert Hellinger. No livro dele, As Ordens de Ajuda, ele coloca que antes de ajudarmos o outro, devemos ajudar nós mesmos, né? Se o constelador não olhar para si, não conhecer suas questões, dilemas, traumas familiares, etc., como poderá entender as questões dos outros? Essa é a grande pergunta.
Então, se nós não temos um processo de autoconhecimento, de autorregulação, né, inclusive gestão emocional, dificilmente nós vamos conseguir trabalhar as outras pessoas também. Então, por exemplo, antes de começar a fazer as constelações, né, ou mesmo jogos terapêuticos, você deve aprender a tomar seus pais para aprender a concordar e reverenciar a vida que veio por meio deles. E aqui, gente, é bem controversa. Na verdade, a constelação familiar tem, né, muitas pessoas que criticam porque não conseguem entender bem o que é que o Bert quis dizer com isso. Então, tomar os pais não significa concordar ou aceitar os pais, é ir além, é não criticar, é aceitar os pais que nós tivemos como eles são, na sua totalidade, nos seus erros e nos seus acertos. A grande maioria de nós tem problemas com os pais porque nós temos uma criança ferida dentro de nós e, consequentemente, nós temos uma tendência inconsciente a jogar nos nossos pais muito das nossas dores. Contudo, quando nós aprendemos a olhar para os pais como a nossa raiz, né, a nossa entrada nesse planeta, nós vamos só agradecer a vida. Então, paramos de criticá-los e entramos num processo de aceitar o que eles têm para nos dar. E antes de outras questões que eles nos deram, né, eles nos deram principalmente a vida. Então, é reverenciando a vida que nós vamos tomar os nossos pais. Então, a partir desse ato, o sucesso profissional chegará porque os relacionamentos serão bem mais leves. E o autoconhecimento é o principal caminho do terapeuta, seja que abordagem usar, principalmente do terapeuta sistêmico IPE. E o conteúdo do nosso curso, né, ele é um curso vasto, apesar de ser simples, mas então nessa primeira aula, esse curso aqui nessa primeira etapa, ele é dividido em 3 aulas. Então nós temos a primeira aula onde nós vamos conversar sobre o que é uma constelação familiar sistêmica, a base teórica da constelação, né? Aí na segunda aula vamos falar dos emaranhamentos e as leis sistêmicas, ordens do amor, pertencimento, equilíbrio e ordem. E na terceira aula nós vamos trabalhar a constelação fluvial, né, e o campo mórfico da água, os movimentos dos bonecos, as frases de cura na constelação. É a parte prática, tá? Mas nós só fomos praticar quando fomos trabalhar a parte vivencial. Por enquanto, aprenda esse processo teórico. E a partir então dessa terceira aula, começam as aulas de formação do jogo sistêmico, constelando as dores emocionais, que são mais 23 aulas, onde nós aprofundamos bastante todo o conteúdo do nosso curso, ok? Bom, então chegamos aqui, vamos para a nossa primeira aula. Aguardo vocês na nossa primeira aula.